Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 19. O contexto aqui é após as 6 trombetas e os 2 ais. Para quem não está acompanhando as pregações, é um pouco estranha a colocação e os termos, mas é o que Apocalipse diz. E chegou a hora da 7ª trombeta. Já vimos até a 6ª, houve uma pausa, digo, em termos do toque das trombetas, mas agora chegou a hora da 7ª, que se confunde com o terceiro ai. Esses ai são expressões que mostram algum tipo de intensificação, de intensidade dessas 5ª, 6ª e 7ª trombetas. Então, Apocalipse capítulo 11, diz assim, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus povos, digo, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra e podermos pregar livremente. É uma liberdade que nós talvez nem valorizemos tanto, mas muito, muito importante e uma consequência da Tua graça sobre nós, e nem sempre é assim para todo mundo. E que possamos usufruir, aproveitar desse tempo, que temos liberdade de expor publicamente a Tua palavra e ensinar como achamos que ela ensina. Que Teu Espírito Santo nos dirija e trabalhe em cada coração dos que vão ouvir esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, quando ele toca a trombeta, o 7º anjo ouve no céu grandes vozes, dizendo: o mundo se tornou de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse é o 8º cântico, eu venho chamando a atenção de um por um, cântico de adoração, conhecido como doxologia. Doxo é glória, logia vem de logos e palavra, palavra de glória a Deus, de honra a Deus, através de pronunciamentos de anjos, dos seres viventes, dos anciãos. Já vimos isto. E já fazia algum tempinho que não havia um brado desse de louvor a Deus. Tinha ficado na 7ª. Agora vimos a 8ª e logo depois a 9ª.
E não especifica quem proferiu esse grande brado no céu. Houve no céu grandes vozes. É curioso que às vezes João diz que foi no céu, às vezes diz que foi na terra, às vezes não diz, e nós apenas temos que concluir, e dá para saber razoavelmente em algumas situações, e em outras não sabemos bem onde é. O conteúdo é um pouco intrigante dessa afirmação. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Mas intrigante como? Ora, Deus não esteve sempre no controle? E Ele não está sempre no controle? Então, como é que diz que o reino do mundo se tornou? Como se estivesse acontecendo naqueles momentos. E estava. E o que a doxologia queria dizer é exatamente isso. Com a chegada da sétima trombeta, que inclui as 7 taças que vão ser derramadas, que eu vou explicar melhor depois, quer dizer exatamente isto. Chegou o tempo do reino do mundo se tornar de nosso Senhor. Ele não estava sempre no controle? A resposta é sim. Mas esse controle incluiu entregar o domínio do mundo ao diabo, até um certo ponto e até um determinado momento. Que Deus tinha um controle, tinha e tem. Mas nesse controle está incluído o exercício da vontade dele, que aí já teríamos que fazer outra pergunta, que seria: por que então ele deu o poder ao diabo? Já é outra situação, que eu não vou nem discutir agora, mas apenas explicar por que está dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Porque ele tinha dado, ou cedido, pelas motivações dele, Deus. Vamos até a tentação de Jesus lá pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 5 a 7. Deu vontade de trabalhar um pouquinho enquanto eu preparava essa pregação, nessa questão de reino deste mundo, quem é o dono deste reino. Satanás aqui prometendo coisas a Jesus Cristo muito fortes. Lucas 4, de 5 a 7, não vou ler todo o contexto da tentação a que Jesus foi submetido pelo próprio diabo, mas nós vemos assim, que é a segunda tentação no caso. A primeira, eu vou passar por cima, nos primeiros versículos de Lucas 4. Versículo 5, e elevando-o, quer dizer, o diabo elevando Jesus, levou Jesus até um certo ponto, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado e me adorares, toda será tua. Desta vez, o diabo estava dizendo a verdade. Pelo menos até certo ponto. O pai da mentira não mente sempre, claro, assim seria fácil. Se ele mentisse sempre, então tudo que ele dissesse seria o contrário. E as mentiras seriam facilmente, então, desvendadas. O problema é exatamente quando mente. Como mente, o percentual do que ele está dizendo que é mentira, esse é o grande problema. Mas o fato aqui, quando ele diz essa glória aqui, deste mundo me foi dada, foi. Apesar de que para receber essa glória, ele teve que enganar, usurpar, mentir, como ele fez com o primeiro casal, Adão e Eva. Mas não importa. Valeria a pena examinarmos depois qual o plano de Deus a fazer isso, até onde Deus revela, é tudo muito misterioso para nós, mas é fato.
Se nós entendemos ou não a profundidade com que a Bíblia explica isso, é outra coisa, é fato. Que Deus entregou, deu até certo ponto, este reino, o reino deste mundo, ou os reinos deste mundo, ao diabo. Aliás, se fosse mentira deslavada do diabo, isso não teria sido uma tentação real para Jesus, concorda? A tentação estava exatamente que o diabo podia dar. E as tentações de Jesus, ou a tentação em 3 formas, foram reais. Assim, não teria motivo nenhum para Jesus ser tentado, submetido à prova, se fosse uma coisa irreal, uma coisa só em sonho, só em possibilidades assim, muito remotas. Não, era real. Apesar de que seria impossível ele pecar, que é uma coisa que os teólogos discutem. Como é que foi real a tentação de Jesus e seria impossível que ele pecasse, porque ele era Deus, também além de ser homem. O que se diz é, o fato dele não poder pecar não invalidou, não anulou a realidade da tentação dele, assim teria sido uma farsa. E a Bíblia apoia esse tipo de resposta, que não explica, mas faz afirmações totalmente lastreadas na palavra de Deus. Então, uma coisa importante para nós assumirmos é que as tentações que Jesus sofreu foram reais, duras de serem resistidas. Por isso que servem de modelo a nós. Se chegar um milionário e disser, eu lhe dou R$1 milhão para você fazer alguma coisa errada. Não, se chegar alguém e lhe disser, eu lhe dou R$1 milhão se você fizer uma coisa errada, se aquela pessoa tem R$1 milhão para lhe dar, para lhe entregar mesmo, é uma coisa, é uma tentação forte. E se a pessoa não tem R$10, nem para ela, você vai rir. Não é uma tentação. Mas se ele tem aquele dinheiro, é uma tentação. Então, foi uma tentação para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, e eu até confesso que me admirei, eu não tinha notado que ele disse 3 vezes, Jesus, que ele chamou o diabo de príncipe deste mundo. Pensei que tinha sido uma. Foram 3. Alguém chamou atenção, um livro, eu fui conferir, é mesmo. 3 vezes Jesus Cristo chamou o diabo de príncipe deste mundo. É forte demais. Paulo chama o diabo de o Deus deste século. Deus deste século. Paulo também diz, o príncipe da potestade do ar, que é ele, o diabo, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele não é só um príncipe com uma autoridade ou um poder remoto com relação aos seres humanos, que são 2 esferas diferentes. Não! De maneira misteriosa e espiritual, o diabo atua, age, trabalha efetivamente nos filhos da desobediência. O apóstolo João diz, termina a primeira epístola dele, o mundo inteiro jaz no maligno, que a Nova Versão Internacional traduz assim, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ou seja, é fato que o poder estava nas mãos do diabo, concedido por Deus, dado por Deus, sob o controle de Deus, mas dado. Uma coisa não anula a outra. Pois bem, a doxologia, quer dizer, essas vozes no céu, estão dizendo que o momento de Deus reassumir diretamente e de uma maneira plena o controle do mundo, afastando o diabo, estava chegando. É isso que eles querem dizer. Naqueles momentos, naqueles dias ali, estava efetivamente chegando. Alguma coisa no controle que o diabo tinha do mundo, que Deus havia dado, ia mudar
drasticamente. Era um período que claramente na história do mundo estava chegando ao fim. O período em que o diabo era chamado de Deus deste século, de príncipe deste mundo, etc. Chamado por Jesus Cristo, inclusive. Estava chegando ao fim. Então é algo muito significativo. E Deus retomando o controle direto. Como eu expliquei, ele nunca perdeu o controle. Mas diretamente ele tinha, sim, porque ele havia entregue, embora porque quis. Então, o se tornou aqui deve ser entendido como voltou ao controle total e direto. É a melhor maneira de entender. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. O reino do mundo voltou ao controle total e direto de nosso Senhor e do seu Cristo. Observe que duas pessoas divinas são citadas como possuindo o reino. Primeira, nosso Senhor, que ninguém nunca sabe, está se referindo, nunca digo, à primeira vista assim não dá para saber, está se referindo ao Pai Celeste ou ao Senhor Jesus Cristo. Aqui ficou claro, quando ele diz do nosso Senhor e do seu Cristo, fica claro que está falando aqui do Pai Celeste, chamando-o de nosso Senhor, e do Filho Jesus Cristo, que aqui é citado de uma maneira belíssima, como sendo uma propriedade do Pai. Muito bonito isto. Do seu Cristo. Então, Jesus Cristo, aliás, Cristo significa ungido, né? Como vocês sabem, Messias em hebraico, transliteração para o nosso... Messias é um nome transliterado do hebraico para o nosso português, mas, na realidade, o termo lá significa ungido. E Cristo, do grego. Mas é ungido. Se fosse chamar em português, era Jesus ungido. O nome Jesus Cristo era Jesus ungido. É exatamente isso. Porque o nome Cristo não existia em português. Ele foi puxado do grego para o português e se tornou o nome Cristo. Então virou o nome Cristo. Mas na realidade é ungido. Então Jesus é o escolhido de Deus para reinar. Isso é que significa. Aí diz, o final da doxologia, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ó, interessante que ele se refere a duas pessoas divinas, quando diz que se tornou do nosso Senhor e do Cristo dele. Mas diz, e ele reinará, singular agora, muito curioso. Claro que ele se refere ao rei Jesus Cristo, rei humano, para tomar conta da terra. Mas o Pai colado ali, por trás do Senhor Jesus Cristo, reinando com ele. O reino se voltou ao controle direto do Pai Celeste e do seu ungido, e do seu Cristo. E ele, Cristo, vai reinar pelos séculos dos séculos. Muito interessante. Reino direto, Cristo. O que vai administrar diretamente, que vai chegar lá e sentar no trono, Jesus Cristo, homem e Deus. Mas um ser humano estará lá, descendente no sangue do rei Davi, conforme prometido. Muitas passagens do Velho Testamento falam desse reino futuro, muitos. Eu quero ler uns 2 ou 3 só, eu acho que vale a pena. Salmo 2, inclusive, fala em duas pessoas. Geralmente as passagens falam do Senhor, Jeová, do Velho Testamento, não falam Cristo, claro, Jesus Cristo, não falam, mas geralmente falam de Deus. E ora a gente pode usar para o Pai, ora pode usar para o Filho, ora pode usar para um ou para outro, de uma certa forma são intercambiáveis, às vezes não, mistério. Só que Salmo 2 há uma particularidade, porque fica clara a conversa entre duas pessoas aqui. E a Trindade ela é bem disfarçada no Velho Testamento, muito mais do que no Novo.
A Bíblia não fala em nenhum momento a palavra trindade, ou triunidade, não existe essa palavra na Bíblia. Mas o conceito da trindade está lá claramente exposto. Mais no novo do que no velho, mas não que esteja ausente do velho. Então, no Salmo 2, é bonito demais esse Salmo 2, porque ele começa assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Vamos já ver isso lá daqui a pouquinho. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha os dois. Olha as duas pessoas divinas juntas, lá em Salmo. Centenas antes de Cristo, se foi feito por Davi, não diz aqui, mas foi 1000 anos antes de Cristo. As duas pessoas, exatamente como em Apocalipse. O reino do mundo voltou ao Senhor, nosso Senhor, e o seu Cristo. Duas pessoas divinas, e uma delas humana e divina ao mesmo tempo. E aqui nós vemos as duas pessoas. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido, isso aqui é Messias no hebraico. Dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. E passa, vamos lá para o versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Pai falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como se fosse o outro falando agora. Aí o pai volta a falar no 8. Pede-me. Para mim é uma das passagens mais belas da Bíblia essa aqui. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E continua, eu vou voltar ao Salmo 2 ainda. Mas veja como é bela a conversa, o diálogo, a interação, pai e filho, sendo o pai como o proprietário do reino, o dono, e dando ao seu filho e dizendo: pede que eu lhe dou. Estava previsto, Daniel falou claramente, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, que o Deus do céu iria reinar aqui. Daniel capítulo 2, 44 e 45, vou ler rapidamente. Daniel 2, 44 e 45. Daniel falando aqui para o grande rei Nabucodonosor. Mas nos dias destes reis, é todo um contexto aqui de um sonho que foi revelado e tal, não tenho tempo de entrar em detalhes. Mas nos dias destes reis, reis terrenos, inclusive, refere-se ao Deus, aos reis da Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, olhando lá para frente e falando de um rei eterno. Um rei que Deus colocará no reinado. E a passagem continua. Zacarias também fala, não vou ler. Vamos voltar a Apocalipse aqui, e a tentação de Jesus Cristo, que eu quis trabalhar um pouquinho nela, fica patética. Dá náusea a ideia de Jesus Cristo receber o reino do mundo das mãos do diabo. Estava lá. Possibilidade, que não deixa de ser uma certa impossibilidade,
difícil falarmos aí em termos de possibilidade, mas, repito, era real. Uma tentação real. Se me adorares, eu dou esses reinos tudinho, que estão no meu controle, me foi dada autoridade, eu dou a quem eu quiser. Vamos lá. Teria sido patética, repugnante a ideia de Jesus Cristo receber o reino do mundo das mãos do diabo, um reino não eterno. Estava falando de reino na terra. Um reino com milhões de pecadores não salvos. Num mundo submerso, numa natureza doente pela maldição do pecado. Esse era o reino que o diabo tinha nas mãos. E pior, um reino entregue pelo arqui-inimigo de Deus, para grande desgosto do Pai, se aquilo tivesse acontecido. Pois isso, pelo menos teoricamente, é o que teria acontecido se Cristo tivesse cedido à tentação e se apressado em receber logo o que teria sido um arremedo doentio do reino espetacular e eterno que ele receberia na hora certa do Pai. Veja o contraste. Seria uma questão de adiantar as coisas. E a tentação estava aí. E ao adiantar, evitar sofrimentos. No caso dele, o sofrimento da cruz. Que era o grande objetivo do diabo, o tempo todo desviar Jesus de Nazaré da cruz. Eu tenho que conseguir. Claro que não conseguiu, mas tentou, e tentou para valer, e jogou pesado, jogou baixo. Como eu disse, com tentações reais, difíceis. Mas Jesus segurou a tentação e não admitiu adiantar no tempo para se desviar do sofrimento da cruz e receber um reino aos pedaços. Um reino totalmente danificado, pobre, doente, comparado com o reino que ele receberia, eterno, que receberia do seu Pai. Antes de continuar, para aqueles que não associaram ainda, deixe-me dizer que é assim com você, comigo e o diabo. Cada coisa que o diabo lhe promete nas tentações é algo defeituoso, falsificado, no máximo um arremedo do que Deus promete lhe dar, se você for fiel a Ele, lhe dá na hora certa. Você, irmão, irmã em Cristo, não precisa de absolutamente nada do que o diabo lhe oferece ou lhe promete. Pode parecer bonito aos seus olhos, apetitoso, incrivelmente desejável, fundamental para a sua felicidade ou para o seu bem-estar. Pode parecer fundamental, repito, para a sua felicidade, mas é ilusão, é mentira, é uma pedra de tropeço. Sim, pode dar prazer momentâneo, cair nas tentações do diabo, e certamente dá prazer momentâneo, mas há um custo altíssimo de entristecer o Pai, de pecar e de perder coisas muito mais preciosas, santas e duradouras. Ilusão. Ilusão em parte. Porque que tem alguma alegria? Tem. No pecado. Tem algum prazer? Tem. Satisfaz algo em você? Satisfaz, mas é a carne. Então, nesse aspecto, não é ilusório totalmente, porque tem algum tipo de alegria.
mas é ilusório no sentido que é uma alegria falsificada. É uma alegria real, mas uma alegria pecaminosa, uma alegria venenosa, que está lhe destruindo, está ofendendo a Deus, está atrapalhando a sua vida com Deus, sua vida com sua mulher, com seus filhos, com seu marido, com as pessoas ao redor, está lhe atrapalhando em todos os aspectos. Então é uma desgraça isso, porque há algo de real nas tentações. Se não houvesse, não seria tentação. Mas é exatamente porque tem algo de real e que aos nossos olhos cresce. A carne predomina naquele momento e cresce em você. Eu preciso disso. Eu não posso passar sem isso. Eu preciso disso aí. Só um pouquinho mais eu vou conseguir o que eu quero. Afinal de contas, e vem 1000 motivos. E aí a ilusão entra. E você peca. E o diabo lhe dá uma coisinha falsificada, ruim, que gera um prazer imediato ali, e já vem com a consciência doendo, e aí atrapalha tudo, e você sabe muito bem as consequências de um pecado, eu também, infelizmente. Mas, cuidado, e me chamou a atenção, quando eu vi em Apocalipse dizer, quase dizendo assim, finalmente, não tem um finalmente, mas pronto, o reino do mundo voltou a ser do Pai, do nosso Deus e do seu Cristo. Oi, finalmente, valeu a pena, Senhor Jesus Cristo. E Ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Ele quem? O Cristo daquele Pai. Aqui tem uma discussãozinha dos pré-milenistas, eles são acusados aqui de incoerência pelos amilenistas, né? Porque dizem, espera aí, ele vai reinar 1000 anos, mas aqui está dizendo que é pelos séculos dos séculos. 1000 anos é um período bem definido de tempo. Como é que é pelos séculos dos séculos? E 1 Coríntios 15 diz que ele vai entregar o reino ao Pai. Eu não vou ler nem a passagem lá. Ou seja, é um ponto um pouquinho difícil este. A explicação talvez não seja tão clara e não tão a contento, mas é que há um aspecto em que o reino de Cristo se transformará no novo céu e nova terra, e ele vai se transformar em algo eterno, se não mais exatamente nos moldes em que será o reino milenar dele aqui na terra, com Jerusalém no centro, Israel, as nações indo até lá e tudo, que haverá novo céu e nova terra, de outra forma. Mas, na realidade, Jesus Cristo nunca deixará de reinar. Inclusive, mesmo entregando o reino ao seu Pai, Ele é o Cristo do Pai. E o Pai ama, dá tudo para Ele. E Ele, Cristo, diz, o que é meu é do meu Pai, o que é do meu Pai é meu. Ou seja, não há problema nenhum em se dizer que o Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de reinar literalmente por 1000 anos, definitivamente 1000 anos em Israel, que mesmo com o novo céu e nova terra, mesmo com aquela expressão difícil que vai entregar o reino ao Pai, mas não há nenhuma contradição ou nenhuma violência de texto, doutrinária, teológica, em dizer que Cristo, de uma forma ou de outra, será rei eternamente. É como se o reinado dele fosse se estender a eternidade adentro. Seria estranho, é o contrário, ele deixou totalmente de ser rei. Não. Então, vamos continuar. Apocalipse 11. Até agora foi um versículo. Foi. Estava no 15 até agora. Vamos para o 16. Não se preocupem que, se for caso, eu não vou até o 19. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso,
que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Profundamente tocados, então, pelo conteúdo daquelas vozes, os 24 anciãos, que já comentamos bastante, já apareceram várias vezes aqui na revelação de Apocalipse, sentados em 24 tronos ao redor do trono de Deus, eles se levantaram dos seus tronos e se prostraram diante de Deus, foi o que João viu, proclamando o 9º cântico, a 9ª doxologia de Apocalipse. Esse cântico deles é curtinho, mas é feito em 2 partes. Primeira, oração de agradecimento, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que eras. Graças por quê? É bom quando a Bíblia responde claramente a uma pergunta dessa. Eles estão agradecendo a Deus por quê? Porque Deus assumiu o controle de volta e passou a reinar, no sentido que eu já expliquei. A quem os anciãos se dirigem aqui, pelo que agradecem? Tudo indica que se dirigem ao Pai. Aproveitando então para realçar os atributos divinos de onipotência, quando chama-o de Todo-Poderoso, e de eternidade, que és e que eras. E eles quase repetem o conteúdo das vozes que haviam dito, no sentido de que Deus passou a reinar, de fato, e agradecem a Deus por isto. Antes de ir para a segunda parte da doxologia, 2 lições valiosas e até fáceis de serem percebidas, e você deve usar nas suas orações, nas suas doxologias. Porque eu nem sabia que eu conseguiria fazer um negócio tão complicado. Quer dizer que eu posso fazer uma como é o nome mesmo? Doxologia. Eu posso fazer uma doxologia, não é só os anjos e os arcanjos e os seres viventes e tal. Quem sou eu para fazer uma como é mesmo, pastor? Doxologia. Vou fazer umas 3 amanhã. Faça 10. Palavras, logos, de doxo, glória. Palavras de glória. Crie suas doxologias. Passe o dia fazendo doxologia a Deus. Claro, por favor, faça com sinceridade, que não vai dar certo. Você fazer por fazer ou porque é chique. Mas faça. Então aproveite 2 coisas aqui quando você for fazer a sua doxologia, seu brado de louvor a Deus. Acostume-se a exaltar atributos de Deus. Seria muito interessante se você tivesse anotado nos últimos 6 meses quais os atributos de Deus que você usou ao falar com o próprio. Não é o que você usou para falar com as pessoas, para evangelizar, ou se for eu fazendo o teste, o que eu usei no púlpito, não vale. Os professores de escola dominical, o que disseram nas aulas, não vale. Porque aqui os anciãos estão se dirigindo ao Pai, estão falando com Ele, para Ele. Então seria muito bom examinar quais os atributos de Deus que você falou para o próprio Deus. E não vem me perguntar, por favor, o que adianta, para quê? Qual a importância de falar atributos de Deus para o próprio Deus? O que adianta chamar um brasileiro de brasileiro? É uma coisa que a gente sabe que ele é... Não. Você não vai perguntar isso, por favor. Porque é óbvio, se você não experimentou ainda, o quão bem faz a alma do crente glorificar a Deus, fazer doxologia, doxoligar. Inventei aqui um agora. É agradável à nossa alma, e é agradável a Ele receber glória. Por que ele anotou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos na 9ª doxologia aqui, que ele manda, registra aí, João. Olha aí, estão fazendo doxologia, estão falando para mim, estão me glorificando. Aprenda, João, a fazer doxologia. Aprendam vocês, aprendamos todos. Então, diga para Deus, Ele gosta de você falar dos atributos dEle. Voltando à pergunta, quantas vezes em 3 meses, 4, 6 meses, sei lá, você
chamou Deus de quê? Não é nem quantas vezes. De quantas formas diferentes, de quantos atributos você chamou Deus. Ó Deus eterno. Ó Senhor, meu Deus, bondoso. Bota aí. Bom, bondade. Ó Deus de misericórdia. Bota aí, misericordioso. Seria muito interessante você fazer uma comparação do que você sabe que Deus é, você como crente, um há mais tempo, outro há menos tempo, com mais conhecimento, outro com menos, não importa. Bota aí numa coluna. Quantos atributos de Deus você conhece? 15, 20, não sei. Está lá, sua coleção de atributos que você aprendeu que Deus tem. Muitas vezes, muito bem. Quantas vezes você chamou Deus dessas coisas para Ele? Não guarde só para você, não. E nem guarde só para os outros que você está pregando, falando, ensinando, falando de Cristo. Ótimo que você fale muito dos atributos de Deus, mas diga para Ele. Ele gosta, Ele se agrada disto. Eu já disse aqui mais de uma vez que pessoas vêm conversar comigo, aí abrem o coração para mim, e digo, eu fico honrado, irmão, irmã, me dizer coisas tão pessoais, assim, difíceis de serem colocadas, e sua angústia e tal. Me diga uma coisa, você falou, a última vez você falou para Jesus Cristo assim, quando? Como? Qual foi a última vez que você falou desse jeito, que você acabou de me contar, para Jesus Cristo? O próprio. Não, pastor, eu... Está perguntando se eu tenho orado? Não só isto, mas a forma de você orar, o conteúdo das suas orações. Você conta essas coisas para Ele. Você não está contando para mim? Agora eu sei que tem uma diferença. É que se você não me contar, eu não vou saber. E Ele não precisa que você conte para que Ele saiba. Mas, para esse aspecto que eu quero dizer, despreze essa diferença. Porque mesmo que Ele saiba, Ele gosta que você conte para Ele, porque mostra que você está abrindo o coração para Ele, que você está confiando nele, que você está crendo que Ele tem poder para resolver aquele seu problema. Tem um mundo de coisa por trás, no simples fato, que não é tão simples, de você abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo e falar, Senhor, está vendo a minha situação aqui? A situação é assim, 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 eu estou complicado por isso. Explica tudo do jeito que você acabou de explicar para mim. Esse tipo de costume, acho que muitos crentes não têm. Eu morro de pena, porque é um desperdício, está perdendo partes fantásticas da salvação, em termos de alegria. A alegria do crente não é ganhar dinheiro, não. Nem passar em concurso, comprar uma coisa nova. Bem, é bom passar em concurso, é bom ganhar dinheiro honestamente, é bom comprar uma coisa nova, tudo bem, mas isso não é o núcleo, isso não é o nevrálgico da vida do crente. As alegrias do crente, de fato, se você pensa que estão nessas coisas, volte para o mundo, que lá tem até mais do que aqui, muito mais. Vai à vantagem, você fez uma troca ruim, porque aqui não é o lugar. Eu digo aqui, é na vida cristã, na relação do crente com Deus, na vida cristã, esse não é um ambiente para você pensar em dinheiro, pensar em coisa, pensar na vida aqui só, e as coisas daqui da terra. Não, tem uma coisa errada aí. Isso aqui o mundo passa o tempo todo fazendo, você sabe disso. Isso não gera alegria profunda, não. Comprar uma coisa, com pouco tempo já enjoou daquele negócio, ou se acostumou. Se não enjoou, mas se acostumou, você nem nota mais. A vista linda daquele apartamento que você comprou ali, linda, no fim você nem... E o carro, o primeiro carro do modelo do ano seguinte que aparece, você já começa a olhar com o olho deste tamanho. A tonalidade da cor do outro ano, na medida do que é a sua. Tem futuro, você não aprendeu, não. É aí que você está querendo jogar suas alegrias, seus gozos. Não, meu irmãozinho, se você não jogar seus gozos nessas coisas aqui, dizer, eu vou orar a Deus de uma maneira tal que eu vou caprichar para alegrá-lo.
Não é dizer, Senhor, eu preciso disso, pagar a conta tal, pagar a conta. Preciso que a fulana aceite namorar comigo. E preciso disso aqui, preciso daquilo outro, tal. Tudo bem, coloque diante de Deus suas angústias, ótimo. Mas pedindo, glorifique-o. O que foi que esses homens pediram para eles? Esses seres. Agradecendo a Deus, Deus eterno, Deus todo-poderoso, coisa boa. Por quê? Porque tu voltaste a reinar. Estamos muito satisfeitos com isso, que coisa maravilhosa. A alegria deles estava era aí. Não era, recebi uma veste nova aqui, que vai durar 1000 anos, em vez de 800 da última. Coisas, a gente se acostuma só com coisa. Tudo bem. Então se acostume a exaltar atributos de Deus para Deus. Faça uma lista, se for o caso, e faça um teste aí. E não fique orando a Deus, repetindo, não. Toda vez se dirige a Deus com as mesmas palavras, idêntico. Nós temos essa mania, eu tenho essa mania. Quando vê, está repetindo. Momento, vira um papagaio. Procure começar uma oração cada vez diferente da outra. Está em falta no seu estoque atributos de Deus? Estude mais as Escrituras, que tem muitos. Vá para títulos de Cristo. E por aí vai. E agradeça. Obrigado, Senhor, porque tu voltaste a reinar. Agradeça por coisas que Ele tem feito. Voltando assim, eu não chego nem no 18. A segunda parte da doxologia é uma explicação do que estava acontecendo. Interessante isso aqui. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Eu acho uma pena, já disse isso para vocês, quando os tradutores acham de traduzir numa mesma frase palavras idênticas no grego, ou no hebraico, geralmente no grego, de uma maneira diferente da outra. Tira o brilho, acho que tira até o propósito do autor em usar a mesma palavra, e é o caso aqui, o lamento, pelo menos na nossa versão aqui, revista atualizada. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Ora, enfurecer e ira são exatamente as mesmas palavras no grego. Claro, um é verbo, outro é substantivo, mas a mesma raiz, a mesma coisa. Eles mudaram, botou enfurecer um e ira do outro. Tudo bem, é a mesma coisa, é sinônimo, mas para mim tira o brilho, o peso, porque a rigor, veja como seria mais forte. As nações se enfureceram, chegou, porém, o teu furor. Enfurecer com furor. As nações se iraram, chegou, porém, a tua ira. Sabe o que é o assunto aqui? Ira contra ira. Furor contra furor. E o título da pregação, inclusive, eu coloquei este: Fúria das nações versus fúria de Deus. O assunto aqui é fúria dos dois lados, ou ira, mesma coisa. E eu colocaria todo o peso aqui no tua, do pronome. Eu colocaria. As nações se enfureceram, chegou, porém, o teu furor. Ou as nações se iraram, chegou, porém, a tua ira. Deste tamanho o pronome. Querem medir? Nações. Ira com ira? Querem confrontar? Furor contra furor? Vamos? É bonito demais isso aqui. Deus como que desafiando essa raça humana arrogante, perdida, e pensa que o que é Deus. Detalhe, a ira das nações contra Deus está na terra há muito tempo. Aliás, desde que o pecado entrou no mundo e começou a haver grupos e tribos e nações, começou a haver revolta contra Deus. Lembre-se de Babilônia, nós vamos falar muito de Babilônia em breve. Torre de Babel, no caso e tal. Seja como for, lá no Salmo 2, que eu já li, fala que as nações se enfureceram. Eu não quero mais voltar lá.
Salmo 83. Quero ler só mais essa passagem aqui sobre este assunto. Salmo 83. Não é novidade a ira das nações, dos povos contra Deus. Diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Que chamada bonita, que brado. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Olha que termos fortes e bem gráficos. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-nos de entre as nações. Curioso quando falam em jogar Israel no mar, como os árabes falam, os que estão ao redor de Israel. Pelo menos falavam bastante, ainda gostariam. Risquemo-nos de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. E a passagem continua. Curioso. Mas agora está chegando um ápice, está chegando a um ponto de confronto final entre a ira das nações, que não é novidade para quem conhece o mínimo das Escrituras, é assim mesmo. E quanto à ira de Deus, só ocasionalmente ao longo da história, em termos de grandes julgamentos, é que nós vemos a ira de Deus sendo derramada, especialmente quando a Bíblia fala que foi. Eu falei hoje de manhã, inclusive, que não é assunto fácil você examinar alguma catástrofe grande na terra e determinar, dizer, isso foi julgamento de Deus contra as pessoas que estavam lá, ou contra pessoas tais e tais. É difícil, mas que nós sabemos que Deus usa julgamentos para exercer um pedacinho da sua ira contra pessoas, contra homens, sim. Mas é apenas uma amostra do que viria. E os anciãos estão dizendo aqui que chegaria o dia, estava chegando, momento final, o dia da ira de Deus ser plenamente derramada sobre a humanidade pecadora. Vou voltar ao Salmo 2, que eu disse que voltaria, inclusive. Não voltei na última passagem, no último assunto, mas agora eu quero, quando ele diz no versículo 5, na sua ira, Salmo 2 e 5, porque é curioso, no versículo 4, ele fala do riso de Deus, do zombar de Deus, que é um assunto interessantíssimo que eu não vou tratar. A zombaria de Deus com relação aos pecadores. Impressionante isso. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, veja como fala de que ele ri, e logo a seguir fala da ira de Deus. A seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Muitas passagens falam da ira de Deus que vai ser derramada contra os pecadores. O dia estava chegando. E agora, nações, vão medir forças? E o pior é que nós vamos ver ao longo de Apocalipse, especialmente mais para o final, que sim, vão medir forças, sim, loucos. Muitas nações vão se juntarem no chamado Vale do Megido, para a batalha final do Armagedon, contra nações, contra Cristo, que estará voltando. Ou seja, o homem na sua loucura vai até o fim. Impressionante. Não é retórica a pergunta, e aí, nações, vão encarar a ira do Deus Criador? Resposta: vamos. Loucura. Mas a Bíblia diz que o homem é louco, é insensato nos seus pecados. E não enxergam o que é que vem junto da ira de Deus. E aí vem o versículo 18, eu vou acabar com 18, deixar o 19 para
pregação. E chegou o tempo, estou lendo a última parte do versículo 18, e chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, junto com a ira de Deus, chegará o tempo para Deus resolver de maneira definitiva a situação eterna dos seres humanos. Chega a hora, é a hora da decisão. Obviamente aqui não são eventos simultâneos e que se realizarão de imediato. Cada evento desse aqui é bem complexo, de distribuição de galardões e a ira contra os rebeldes, os não crentes. Não vou entrar em detalhes, isso aqui, vai ser ao longo do Apocalipse ainda a gente vai falar alguma coisa sobre isso aí. Mas o que está dizendo é que a tua ira chegou, e junto com a tua ira chegou a hora aqui de duas coisas, aliás, três: serem julgados os mortos. Julgamento final. Nós não sabemos se aqui está envolvendo todos os mortos, crentes e não crentes, ou se apenas os não crentes, porque a rigor a Bíblia diz que os crentes já foram julgados em Cristo. Por outro lado, se fala num julgamento que vai haver do trono de Cristo, chamado Bema, nome técnico, é que será o julgamento dos crentes para efeito de obras, de galardões. Então, pode ser, não sabemos, se João, quando fala aqui, julgar os mortos, é todo mundo. Aí ele divide em dois: dá o galardão aos servos, profetas e santos, aos que temem o teu nome. 4 categorias ele fala aqui, mas que podem se reunir numa categoria só: crentes. De todas as épocas, antes de Israel, depois de Israel, no período da igreja, depois do período da igreja, com Israel de volta lá em Israel, mas todas as épocas aqui, quando ele fala, seus servos, profetas, santos, aos que temem o teu nome. Para o descrente, condenação. Porque ele diz, para destruíres os que destroem a terra. Os crentes aqui, os descrentes aqui. Para os crentes, galardão. Como ele diz aqui, para se dar o galardão. Não vou ter tempo de explicar galardão, mas entenda como literalmente um salário ou um valor pago por algum trabalho. Então, figuradamente, significa recompensa. Pode ter os dois sentidos. Então, pode ser uma recompensa agradável para quem fez o bem, e pode ser uma punição, recompensa desagradável para quem fez o mal. Pode ter esses dois sentidos. Obviamente, quando se refere aos crentes, se fala de prêmios maravilhosos, que nós nem sabemos muitos detalhes, Deus não nos revelou, mas a Bíblia fala várias vezes, mesmo sem muitos detalhes, mas várias vezes fala em galardões para os crentes, que são prêmios gostosíssimos. E para destruir os que destroem a terra. No final do milênio, nós vamos ver lá em Apocalipse 20, vai ter o julgamento do grande trono branco, onde os não crentes serão julgados. Veremos todos os detalhes lá. Mas aqui eu quero terminar que ele coloca assim, para destruíres os que destroem a terra, mesmo verbo. Finalmente, traduzido do mesmo jeito em português. Para destruíres os que destroem a terra. Destrói minha terra? Eu destruo você. Está irado comigo? Veja a minha ira. Querem confronto? Então, a ideia de confronto aqui continua. Impressionante. Confronto. Ira com ira. Destruição com destruição. Destruam o que é meu. Ou tentem destruir. Ou destruo mesmo, até onde eu permitir. E eu destruo. Não uma coisa de vocês. Porque vocês estão tentando destruir uma coisa minha. Não eu próprio. Mas uma coisa minha. Minhas coisas, minha criação. Tudo bem, tentem, que eu vou destruir. Não a sua casa, não o seu carro, não o seu bem, eu vou destruir você. Pesado.
palavra destruir, é bom você saber, ela significa estragar completamente, tirar a validade, até o ponto de matar, mas não obrigatoriamente está envolvida a ideia de matar, de dar fim. E a própria Bíblia nos ensina que a morte de alguém não chega ao fim de alguém, um ser humano. O ser humano é eterno, foi criado eterno. Então ele vai ser salvo eternamente em Cristo ou vai ser perdido eternamente no inferno sem Cristo. Mas essa destruição não é a anulação final, o niilismo, que acham que vai voltar tudo a ser nada e tudo é zero. Deus zera, volta tudo ao pó. Simplesmente nada mais espiritual a nível de espírito e de alma. Não. Não pense que aqui está provando isso, é muito o contrário. A ideia é destruir. E a Bíblia fala na morte eterna como destruição. Estragou, tirou a utilidade, é isso que significa. Então, a ideia aqui é de vingança divina para os que não são salvos. Romanos 12, 19, última passagem que eu vou ler. Romanos 12 e 19, passagem bem conhecida. E alguns talvez até nem compreendam bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, obviamente de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Exatamente o que João está falando aqui. Está chegando a hora da tua ira, para destruíres os que destroem a terra. Vingança de Deus. Uma vingança sem pecado, uma vingança sem deformação, como é a vingança humana, misturada com o pecado, com um ódio pecaminoso, com julgamentos tortos, avaliações erradas. Por isso que nós não devemos e não podemos nos vingar, porque nós somos péssimos vingadores. Não é porque vingança é errado, não. O crente não pode se vingar, não é porque vingança é errado, não. Vingança é tão certo que Deus diz de uma maneira solene: eu vingo, eu sou o Deus vingador. Você já acha que Deus tem vergonha dos atributos dele? Não, vingança é o certo, é o correto. É assim que funciona no coração de Deus, na lei de Deus, nos princípios de Deus. É vingança. Fez o mal, vai pagar pelo mal. Algo que não existe com Deus é a tal impunidade que fere tanto os crentes quando vê, por exemplo, na política atual aqui, no mundo, a impunidade reinando. Isso chega a dar uma agonia dentro, porque é contra o que o próprio Deus instituiu em nós, seres humanos, que a vingança é algo correto, só que nós pecamos em Adão e estragamos tudo. Então não podemos vingar, porque somos maus vingadores. Deus ainda permite que a autoridade aí faça as leis, devemos obedecê-las, como falei de manhã, tudo bem. Mas é algo muito precário. Mas não porque vingança é errado. Nunca esqueça disso. Vingança é tão certo que é um atributo de Deus. E Ele faz questão de dizer: eu vou me vingar. Meu amigo, se você não tem Cristo, Deus vai se vingar de você com uma força, com uma ira, com um furor que você não pode imaginar. Eu tenho pena, compaixão, misericórdia de quem não tem Cristo, que vai enfrentar uma ira inimaginável, e um poder, uma força, um desejo de vingança enorme, que ninguém pode ir contra. Pastor, o senhor vai terminar a pregação desse jeito? Dá vontade. Não, eu quero só lembrar o que eu acabei de dizer. Para os profetas, os santos de Deus, galardões, prêmios, retribuições que nós nem imaginamos o tamanho. A Bíblia fala em coroa, a Bíblia fala em recompensa, fala em tantas coisas. E a gente precisa de uma recompensa maior
do que estar perdoado e ser levado para o reino de Cristo. E ele dizer, o meu grande prazer, vocês querem saber que o meu prazer mesmo é que vocês vejam a minha glória, que o Pai me deu. Esse é que eu quero. Já pensou, você está incluído nisto? Você já imaginou o tamanho da alegria no seu coração, em saber que está dando alegria ao coração de Cristo? E se eu começar a falar aqui, eu não vou terminar, das maravilhas que esperam um crente. Então eu quero terminar com as duas opções. Se você já é salvo, amém, usufrua desta salvação, ore a Deus, glorifique a Deus, faça doxologia a Deus, tudo que falamos, e vá curtir nesta vida logo a sua vida eterna. Se você não é crente ainda, muito cuidado, está sob grande perigo, mas enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Então, aceite como um convite, ou um desafio, ou uma chamada, um alerta, como queira, mas é importantíssimo, é fundamental, é vital para o seu bem-estar eterno, você aceitar Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo que pudemos explicar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.